Olá, boa noite. Bem-vindo ao Caminho Cronológico, a Bíblia em Ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador, do início ao fim. Prepare a sua Bíblia, sua mente, o seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E hoje vamos ler Números, capítulo 14 e Números, capítulo 15. E depois vamos ler o Salmo 90, que é conhecido como a oração de Moisés. E acredita-se que ele escreveu justamente durante os eventos de Números 14. Ler estes textos juntos é como ver o lado de fora, ou seja, a história em Números, e o lado de dentro, os sentimentos de Moisés no Salmo ao mesmo tempo. Então, vamos juntos? Números capítulo 14, a revolta do povo. Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que havia espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas. Mas, de repente, todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Moisés pede em favor do povo. O Senhor Deus disse a Moisés: até quando este povo vai me rejeitar? Até quando não vão crer em mim, embora eu tenha feito tantos milagres entre eles? Vou mandar uma epidemia para acabar com eles. Porém, farei com que os descendentes de você sejam um povo maior e mais forte do que eles. Mas Moisés respondeu ao Senhor: com teu poder tiraste do Egito esta gente. Quando os egípcios souberem dos quais fazer com este povo, eles contarão isso aos moradores dessa terra. Estes já sabem que tu, ó Senhor Deus, está com a gente, que é visto claramente quando a tua nuvem para sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares o teu povo, as nações que ouviram falar a respeito da tua fama vão dizer que mataste o teu povo no deserto porque não pudeste levá-lo para a terra que prometeste dar a ele. Agora, Senhor, eu te peço que mostre o teu poder e que faças o que prometeste quando disseste: eu, Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade e o pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até os bisnetos e trisnetos. E agora eu te peço, ó Deus, que perdoe os pecados deste povo, de acordo com a tua grande misericórdia, como já tens feito desde o Egito até aqui. O Senhor Deus disse: já que você pediu, eu perdoo, mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Calebe tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso, eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Agora, os amalequitas e os cananeus estão morando nos vales. Portanto, amanhã voltem e vão para o deserto na direção do Golfo de Acaba. Deus castiga o povo. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão: eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Até quando vou aguentar esse povo mau que vive reclamando contra mim? Diga a essa gente o seguinte: juro pela minha vida que darei o que vocês me pediram. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês serão mortos e os corpos de vocês serão espalhados pelo deserto. Vocês reclamaram contra mim, por isso nenhum de vocês que tem 20 anos de idade ou mais entrará naquela terra.
Eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vocês disseram que os seus filhos seriam presos, mas eu vou levar esses filhos para a terra que vocês rejeitaram, e ali será o lar deles. Porém, vocês morrerão e os corpos de vocês ficarão nesse deserto, onde os filhos vão caminhar 40 anos. Vocês foram infiéis e por isso eles vão sofrer até que todos vocês morram aqui. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra, 1 ano para cada dia. Vocês vão saber o que é ficar contra mim. É isso que vou fazer com todo este povo mau que se revoltou contra mim. Todos vocês morrerão e serão destruídos nesse deserto. Eu, o Senhor, falei. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela, e quando voltaram fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Calebe ficaram vivos. Os israelitas são derrotados. Os israelitas ficaram muito tristes quando Moisés contou o que o Senhor tinha dito. De manhã bem cedo começaram a entrar na região montanhosa. Eles diziam: agora estamos prontos para ir até o lugar que o Senhor nos havia prometido. De fato, nós pecamos. Porém Moisés respondeu: então por que vocês estão querendo desobedecer à ordem de Deus, o Senhor? Isso não vai dar certo. Não entre na região montanhosa, o Senhor não está com vocês, e os seus inimigos vão derrotá-los. Os amalequitas e os cananeus estão ali para enfrentá-los e matá-los na batalha. O Senhor não estará com vocês, pois vocês os abandonaram. Mesmo assim, os israelitas teimaram em querer entrar na região montanhosa, mas nem a arca da aliança de Deus, o Senhor, nem Moisés saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que moravam naquela região montanhosa atacaram e derrotaram os israelitas e os perseguiram até Horma. Números capítulo 15. Leis a respeito de ofertas e de sacrifícios. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Um touro, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou um cabrito poderão ser apresentados ao Senhor como oferta que será completamente queimada, ou como sacrifício para pagar uma promessa, ou ainda como oferta feita por vontade própria, ou como oferta que será entregue nas festas religiosas nos dias marcados. O cheiro dessas ofertas é agradável ao Senhor. Aquele que apresentar ao Senhor uma ovelha ou um cabrito como oferta para ser completamente queimada, deverá trazer também, com cada animal, 1 quilo de farinha fina misturada com 1 litro e 1/4 de azeite e também 1 litro de vinho. Com cada carneiro que for oferecido, será apresentada uma oferta de cereais de 2 quilos de farinha fina misturada com 1 litro de azeite, e será trazido também 1 litro e 1/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável ao Senhor. Quando vocês oferecerem um touro novo como oferta, que será completamente queimada, ou como oferta especial para pagar uma promessa, ou ainda como oferta de paz, deverão apresentar também com o touro uma oferta de cereais de 3 quilos de farinha fina, misturada com 1 litro e 3/4 de azeite, e também 1 litro e 3/4 de vinho. O cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Senhor. É assim que deverá fazer com todos os touros, carneiros, ovelhas e cabritos. Quando for oferecido mais do que um animal, as ofertas que vêm junto com eles deverão ser aumentadas de acordo com o número de animais. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um cheiro agradável ao Senhor. No caso dos estrangeiros que estiveram morando com vocês, sejam só por algum tempo, seja para sempre, eles farão o mesmo que vocês quando eles apresentarem a Deus o Senhor uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus. A mesma lei será para vocês e para os estrangeiros que moram com vocês. Esta é uma lei que valerá para sempre para os seus descendentes, diante do Senhor. A lei será a mesma tanto para vocês como para os estrangeiros. A mesma lei e o mesmo regulamento serão para vocês e para eles. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens que deveriam ser obedecidas quando os israelitas entrassem na terra que ele ia dar para eles. Quando vocês comerem o alimento que a terra produz, deverão separar uma parte como oferta especial para o Senhor. Quando vocês fizerem um pão, o primeiro pão feito da farinha nova deverá ser apresentado a Deus como oferta especial. Vocês e os seus descendentes darão ao Senhor essa oferta especial de pão. Pode acontecer que alguém sem querer peque e desobedeça algum desses mandamentos que o Senhor deu a Moisés. Nesses casos, começando no dia em que o Senhor deu todos esses mandamentos a Moisés, e por todas as gerações futuras deverá ser feito o seguinte:
Se por ignorância o povo cometer um pecado, então apresentará um touro novo, que será completamente queimado como sacrifício de cheiro agradável ao Senhor. E também as ofertas de cereais e de vinho. Também deverá ser oferecido um bode para tirar o pecado. O sacerdote apresentará o sacrifício em favor de todos os israelitas para conseguir o perdão dos pecados deles. E eles serão perdoados, pois sem querer cometeram um pecado e apresentaram ao Senhor uma oferta para tirar o pecado e também uma oferta de alimento. Todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio de vocês serão perdoados, pois foi um erro que todo o povo cometeu sem querer. Se alguma pessoa pecar sem querer, oferecerá uma cabra de 1 ano como oferta para tirar o pecado. O sacerdote apresentará no altar o sacrifício para conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. A lei é a mesma para quem pecar sem querer, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram no meio de vocês. Mas quem pecar de propósito, tanto os israelitas de nascimento como os estrangeiros serão culpados de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta, pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, porque quis. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. O homem que não respeitou o sábado. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso o levaram até o lugar onde estavam Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabia o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento, e todo o povo atirou pedras nele até que ele morreu. Os pingentes das capas. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que ele e os seus descendentes ponham pingentes nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão azul. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, e também praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim, vocês serão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que tirou do Egito, para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Salmos 90. Deus e os seres humanos. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu sempre tens sido o nosso refúgio. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, Tu és Deus eternamente no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de Ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem que já passou, são como uma hora noturna que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorado. Tu pões as nossas maldades diante de Ti, e com a Tua luz examinas os nossos pecados secretos. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira. A nossa vida termina como um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80. Mas esses anos só trazem canseiro e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos dias de nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a Tua ira? Tem compaixão dos Teus servos. Alimenta-nos de manhã com o Teu amor até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os Teus servos vejam as grandes coisas que fazes e que os nossos descendentes vejam o Teu glorioso poder. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. Oração de Moisés em meio à crise. Hoje nós chegamos ao momento mais triste da jornada de Israel. A falta de fé tem um preço alto, meus irmãos. Mas mesmo no meio do julgamento, Deus mostra que seus planos para as próximas gerações não foram cancelados. E o que nós vimos em Números 14? Nós vimos a rebelião.
Após o relatório dos espias, o povo chorou, murmurou e quis voltar para o Egito. Deus decidiu que aquela geração não entraria mais na terra prometida. Eles vagariam por 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espias observaram a terra. Apenas Josué e Calebe entraram. Em Números 15, nós vimos as leis de sacrifício. Logo após o castigo, Deus voltou a dar instruções sobre o que fazer quando entrardes na terra. Isso é um sinal de esperança. Deus está dizendo, vocês falharam, mas os seus filhos entrarão. E o Salmo 90, que nós fechamos, nós vimos a oração de Moisés. Moisés reflete sobre a brevidade da vida e a eternidade de Deus. Ele vê uma geração inteira morrendo no deserto e clama, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, Números 14 nos ensina que o medo pode nos roubar o destino. E o Salmo 90 nos ensina que, já que a nossa vida é curta, precisamos gastá-la com sabedoria na presença do eterno Deus. O deserto foi um lugar de morte para uns, mas de aprendizado profundo para os outros. E eu deixo uma pergunta como reflexão final para nós. Israel perdeu a terra prometida porque focou nos gigantes e não em Deus. Qual promessa você está deixando de viver hoje por causa do medo? Que nós venhamos refletir sobre isso. Oremos ao Senhor, Senhor Deus e Pai. Ensina-nos a contar os nossos dias. Não queremos gastar nosso tempo murmurando no deserto, mas caminhando em fé rumo às Tuas promessas. Perdoa a nossa incredulidade quando os problemas parecem gigantes. Que a Tua beleza esteja sobre nós e confirma a obra das nossas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se esse episódio falou seu coração, não esqueça de compartilhar com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. Eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.